Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje nós estaremos falando da lição número 8, com o título Jesus viveu a experiência humana. Nós estaremos lendo o texto áureo, o texto aquele que centraliza o tema da lição. Diz assim o texto áureo: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Mateus 4 e o capítulo 4 e o versículo 23. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos, moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, essa verdade prática mostra que Jesus teve uma vida social, teve ali suas experiências humanas. Bom, lembrando que na lição passada nós falamos ali a respeito da vida divina e também humana de Jesus, né? E nós vimos então ali algumas teorias, algumas pessoas que falam contra tanto a divindade quanto a humanidade, como nós falamos sobre os monofisistas, também os mariolatrias, e ali nós também falamos sobre os quenoticismos. Então essas três áreas que estudam a respeito de Cristo e usam heresias para negar ali então a divindade de Cristo também como a sua humanidade, né, e suas experiências humanas. E hoje nós vamos falar sobre a vida humana de Cristo. Como que o Senhor Jesus, ele esteve, como ele se mostrou aqui em suas experiências humanas, quando esteve aqui na Terra. O primeiro tópico vai dizer sobre a experiência humana no ministério de Jesus. Existe alguns debates entre os principais opositores que falavam e que ainda relatam contra essa experiência física de Jesus na Terra. Na época de Jesus, os fariseus e os saduceus e também os herodianos foram aqueles que embatiam contra Jesus. Nós vamos ver que quando Cristo ele se fazia ali como o próprio Deus, nos seus milagres, onde eram inquestionáveis diante deles, né, e Jesus estava ali demonstrando a sua divindade, eles ficavam então meio confuso e criticavam Cristo. E aí nós entendemos então que quando Cristo também se mostrava humano e ao mesmo tempo Deus, confundia a cabeça então dos fariseus, dos saduceus e também dos herodianos. Nós vamos ver que Jesus ele ensinava sobre a ética, né, sobre os princípios morais e também sobre as responsabilidades civis. Cristo, na sua vida humana, ele sempre falou sobre esses assuntos, não somente no aspecto espiritual, mas também no aspecto social. E aqui ele falou para os fariseus, também para os saduceus. Quem eram esses fariseus? Os fariseus, eles têm um nome, né, que é chamado de Pushim, é um termo que é do hebraico, tem esse significado de separados. Eles tinham a tradição acima de qualquer coisa. Os fariseus, eles faziam parte ali do Sindério, e eles também eram pessoas que criticavam muito o Senhor Jesus. E na época em que o apóstolo Paulo se converteu, e até mesmo na época em que ele conheceu de fato Jesus, ele era um fariseu. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu de fariseu. Então o fariseu ele era muito, mas muito religioso. Jesus também lidou muito com esses grupos, que foram os fariseus. E também tinha os saduceus. Esses saduceus, eles eram os sumos sacerdotes. Eram grupos de sumos sacerdotes que, desde a época que vinham do reino de Salomão, desde quando Salomão ele instituiu, como está relatado em 1 Reis 2 e o versículo 35.
né? E eles eram como os fariseus, eram como se fossem facções ali, só que dentro do judaísmo, se separado ali. Dentro do judaísmo tinha então os saduceus, tinham também os fariseus, também tinha alguns herodianos. E eles eram também crentes no Pentateuco, como os fariseus, normal, só que eles não acreditavam em anjos e também eles não creem em ressurreição. A diferença do saduceu para os judeus eram dos fariseus eram essas, né? E eles também rejeitam também livros alguns livros aí do Antigo Testamento. Eles não criam ali que a ressurreição existia, os saduceus. E ali, eles, na época, eles se uniram com os fariseus para poder somar ideias para poder tentar desmentir Jesus ou até mesmo colocá-lo como falso, alguma coisa desse tipo. Existiam também os herodianos nessa época. Eram pessoas da época da dinastia de Herodes, né? Eles buscavam convencer o povo ali para poder fazer parte de Roma, puxar saco de Roma. E esses herodianos, eles ficavam muito com raiva por causa do discurso, por causa dos discursos de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele trazia muita moral, muita ética, e muitas vezes esses fariseus, os herodianos, estavam envolvidos em coisas ilícitas, em coisas erradas. Por isso que eles achavam ruim a pregação de Cristo, porque feriam o ego, feriam o pecado que eles estavam ali cometendo. Então nós vamos aqui no primeiro tópico, que a experiência de Jesus a respeito do debate com essas autoridades religiosas era muito grande. Além dos fariseus, os saduceus e os herodianos, eles se juntavam para poder então falar contra ali as experiências, até mesmo contra o Senhor Jesus e os seus discursos, as suas pregações. O segundo tópico do primeiro vai dizer que a vida social e religiosa de Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo, ele participava da sociedade. Ele escolheu os seus discípulos, tanto é que nós vamos ver como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu em um momento entre amigos. Os dois primeiros livros de Lucas vai relatar ali um começo humano do Senhor Jesus Cristo. Ele estava no meio de vizinhos, de amigos, por exemplo, os parentes como Zacarias, de Isabel. Então, no meio ali, antes de Jesus Cristo nascer, tinha aquele meio familiar de vizinhos. Nós vamos ver a história de Maria e Isabel, tinham ali uma convivência familiar. Nós vamos ver também que João e Tiago, eles eram primos de Jesus. Aqui nós estamos falando também, Zebedeu era um pescador da Galileia, o marido de Salomé, o irmão de Maria, mãe de Jesus. Então Lucas ele descreve ali um desenvolvimento físico e mental de Cristo. E tudo isso mostra que Jesus cresceu tanto em sabedoria e estatura, e também em graça. E ele interagia também com pessoas, tanto com pessoas de todas as classes sociais, tanto nos aspectos espirituais, como publicanos, pescadores, e também falava de coisas espirituais. E como que nós temos então essas características do ser humano de Jesus Cristo? Bom, aqui nós temos uma característica que ele nasceu de mulher. Embora gerado de uma forma sobrenatural, nós entendemos que ele veio como um bebê, como um ser humano que nasce normal, vindo de uma mulher, foi amamentado, cresceu, e teve ali cuidados. Nós vamos ver que Cristo também teve alguns sentimentos, como ele chorou, ele sofreu, ele sentiu angústia, como está relatado ali em Lucas 19:41, Mateus 26:37, ele teve fome, teve cansaço. Então veja que as características do ser humano em Cristo foram bem notadas. Ainda que como homem, ele dependia também de oração, ele dependia ali do Espírito Santo. Mesmo ele sendo Deus, ele não veio para se mostrar Deus, mas ele veio como servo, para poder se humilhar, para poder colocar tudo aquilo, todos os pecados nas suas costas e pagar o preço por nós. Por isso que ele não se
veio como Deus para ele receber adorado. Não, ele veio como servo para servir. Assim como nós vemos ali nos relatos de Isaías a promessa que ele viria para poder sofrer em nosso lugar e levar as nossas dores e os nossos pecados. Mas isso não faz com que ele não seja Deus. Mas ele não veio para julgar, não veio para ser adorado, mas ele veio para mostrar como adorar verdadeiramente. E aqui Cristo, então, teve suas experiências humanas. Ele teve suas experiências físicas, emocionais, né? Ele demonstrou tanto os aspectos físicos, como social também, como moral. Então, essas experiências de Cristo e do seu ministério, é muito importante a gente ter essa compreensão. Porque o Senhor Jesus, ele teve essas experiências, suas características, sua vida social e também a sua vida religiosa são vistas na Bíblia, né? E isso mostra que Cristo também teve as suas experiências humanas. Existe também, além da época de Cristo, os saduceus, os herodianos e os fariseus que combatiam contra o que Jesus fazia. Atualmente nós temos também algumas linhas que também negam que Jesus Cristo tivesse uma vida social ou até mesmo que ele viesse em corpo. Por exemplo, nós temos algumas heresias que negam a humanidade de Cristo, como o apolinarismo. O que é isso aqui? Esse apolinarismo, ele nasceu ali provavelmente em 310 depois de Cristo, né? Esse é o apolinário. E aí ele deixou então essa doutrina. Ele negava que Jesus teria sido encarnado ou que Jesus tivesse ali um espírito humano. Essa linha teológica do apolinário, ele diz que Jesus Cristo, na sua essência, né, que ele possuía uma soma humana, né, ou seja, uma psique, mas não um espírito humano. Ele dizia que Jesus Cristo ele tinha carne ali, mas ele não tinha ali como se fosse um ser humano total, 100%. Segundo o Apolinário, ele teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, nega que Jesus tivesse espírito humano. Então, esse apolinarismo, ele nega e fala que Jesus não teve corpo humano. Veja que é uma heresia muito grande, porque Cristo teve experiências como ser humano. Como é que essa heresia vai ter base, vai ter um prosseguimento? Se a Bíblia diz que Jesus teve convivência humana com pessoas, teve sentimentos e emoções. Então essa heresia, ela é caída por terra quando nós lemos a Bíblia. Então, a humanidade plena de Jesus, ela está declarada no Novo Testamento. Então ela é incontestável. A diferença é a sua impecabilidade. Cristo não pecou. A grande diferença foi essa, que ele foi um ser humano, mas ele não pecou. O outro também que fala é o monotelismo. Essa doutrina herética, né, ela é do patriarca Sérgio de Constantinopla. Ele ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, né? Mono, que é único, e teles, que é vontade. O que ele fazia? Ele tentou conciliar duas teologias, a monofisista com a do credo de Calcedônia. Então ele tentou juntar essas duas aí para poder mostrar que Cristo, a vontade do Senhor Jesus, como eles dizem aqui, é que o Senhor Jesus, como diz, refutou o motor dizendo que existia em Jesus duas vontades, sendo uma humana submissa à divina. Ele quis dizer que Jesus Cristo não tinha vontade própria, né? Ele tinha aqui, como se fala, uma vontade, um desejo apenas de um lado da situação. É como se Cristo não tivesse humanidade, né? Ele fosse apenas ali somente humano ou somente divino. Como nós olhamos esse monotelismo, no terceiro concílio de Constantinopla, em 601, considerou o monotelismo heresia, reconhecendo as vontades de Cristo e evidente que as ações de Cristo, como um caminhar, comer e beber,
interagir com pessoas são puramente humanas, mas não produzidas pela natureza humana, sob direção divina. Ao perdoar pecado, era a manifestação da vontade divina. Então vejo que Cristo, ele tinha as suas vontades. Ele agia como Deus e agia também como sua humanidade. Chorar, sentir fome. E ali, por exemplo, quando ele perdoou pecados, quando ele ressuscitou Lázaro, a sua vontade foi de executar o seu poder divino. Então o Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 663, ele refutou esse monotelismo, dizendo que em Jesus existe as duas vontades, tanto a humana quanto a divina. Então Cristo teve as duas vontades, ele exercia as duas vontades, tanto como humana quanto divina. Como é que hoje essas heresias estão? Porque as heresias na época de Cristo, os saduceus, fariseus, os herodianos, combatiam contra a humanidade de Cristo. Nas épocas dos patriarcas, ali da época dos concílios, tanto o monotelismo quanto também o apolinarismo, eles também combatiam. E hoje, como nós temos aqui, podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países, o Egito, Israel e a Fenícia, né, que é hoje o atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Na nova era, vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. E a gente vai ver que a Bíblia não fala nada disso, né? Então os evangelhos mostram não um Jesus estranho em comunidades, e muito menos um forasteiro. Nós vemos um Jesus que esteve ali nas 3 cidades, Israel, Fenícia e também ali no Egito. Foram as cidades que a Bíblia fala. Bom, essas invenções desses esotéricos, eles contrariam o Evangelho, né? Ou seja, eles mostram que Jesus era apresentado como alguém numa era natural, na comunidade do seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Na maneira de viver, os seus ensinos refletiam a cultura judaica. E nada há que pareça com a cultura hindu. Então a gente vai ver que quando eles pregam um Jesus hinduísta, não é mesmo? Fica fora da Bíblia. Então tudo que foge da Bíblia é uma heresia. É uma heresia. Nós vamos ver que não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José e de Simão, não estão aqui conosco seus irmãos, e escandalizavam neles. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado na Índia. Veja que Jesus Cristo, ele é conhecido de Israel. E assim, Jesus Cristo não passeou nos Estados Unidos, na Índia, essas situações que muitas vezes outras religiões pregam um Jesus diferente. Mas Jesus Cristo, ele é visto nos evangelhos como um ser humano que viveu na sua época, sem pecado nenhum, mas que exerceu uma boa cidadania, tanto no seu aspecto ético, moral, social, também como no seu aspecto religioso. O nosso compromisso é seguir o exemplo de Cristo no seu relacionamento como pessoa. É importante que nunca nós esquecemos dos pontos dessa lição, sobre a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. Como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre os seres humanos. Jesus, ele teve sua vida social, sua vida religiosa. Debateu contra os fariseus, contra os saduceus, contra os herodianos. Ele teve amigos, vizinhos, ele teve primos, foi falado também. Ele falou com pescadores, com fariseus, com publicanos, com pecadores, com samaritanos. Jesus, ele nasceu. Ele teve sentimentos, chorou, sofreu. E ele também ressuscitou. Então nós vamos ver que Jesus Cristo, ele teve experiências humanas e relatadas na Bíblia com uma grande evidência bíblica. E hoje nós temos essa grande alegria de entender que Jesus Cristo, ele teve as experiências que nem eu e você. E ele venceu e superou na cruz. Queridos, Jesus Cristo é comigo e é contigo. Vamos ficar firme na palavra de Deus. Jesus Cristo foi humano, ele venceu todo o pecado. E assim, nós com ele também venceremos. Eu aguardo você na lição de número 9, onde nós vamos falar a respeito de quem é o Espírito Santo.
Eu vou esperar você. E eu creio que essa pregação, essa palavra, esse ensino vai ser de muito proveito na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe e graças a Deus.